Você já parou para refletir sobre o maior mistério da humanidade? A dúvida que desafia gerações e atravessa os séculos. Jesus é realmente Deus? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Se você já se questionou sobre esse enigma divino, fique atento, pois neste vídeo vamos revelar o que as Escrituras dizem a respeito dessa profunda questão. E lembre-se, se você está aqui pela primeira vez, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder nenhum dos nossos vídeos semanais. Agora, vamos entender mais sobre esse mistério que transcende a história humana. Desde o momento em que Jesus começou seu ministério, a identidade dele foi uma questão central. Ao caminhar pelas ruas poeirentas de Nazaré, ele se via questionado por muitos. Quem é esse homem? Mas será que ele estava apenas sendo alguém diferente ou a sua presença significava algo mais profundo? Jesus nunca se esquivou dessa pergunta. Em João 14:9, ele afirmou: "Quem me vê, vê o Pai." Ao fazer essa afirmação, Jesus não estava apenas ensinando sobre sua relação com Deus, mas afirmando uma verdade impactante: ele é Deus encarnado. Imagine o impacto dessas palavras em um contexto onde a ideia de um Messias divino era impensável para muitos. A ideia de um Deus que se torna humano é algo difícil de compreender, até mesmo para os mais fiéis. No entanto, isso é precisamente o que a Bíblia revela. Em Filipenses 2:6-7, é dito que Jesus, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo a ser retido, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. A encarnação de Deus em Jesus não foi apenas um gesto simbólico, mas um movimento real para se conectar com a humanidade de maneira visceral. Imagine a humildade de Deus, que desceu do trono celestial para viver entre nós, andar por nossas ruas poeirentas, sentir nossas dores e até mesmo sofrer em nosso lugar. A antiga profecia de Isaías, escrita séculos antes de Jesus nascer, apresenta uma visão sobre a vinda de um Salvador que carregaria em si a própria essência de Deus. Em Isaías 9:6, lemos: "Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz." Essas palavras descrevem um ser que seria mais do que humano. Ele seria Deus, manifestando-se em um bebê vindo ao mundo em humildade. Quando o anjo se apresenta a Maria, a revelação é clara. "O que em ti está gerado é do Espírito Santo." Mateus 1:20. Jesus não foi apenas um homem bom. Ele era o Deus encarnado, cumprindo promessas feitas desde os tempos dos profetas. Em toda a sua vida, Jesus falava de Deus de uma forma única. Ele não apenas o chamava de Pai, mas também se referia a ele como meu Pai, criando uma distinção clara entre sua identidade e a de qualquer outro ser humano. Quando ele orou em João 17:21, ele disse: "Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste." Aqui, a união entre o Filho e o Pai é revelada como algo incomparável, um mistério profundo que ultrapassa a compreensão humana. Jesus não estava se referindo a um simples relacionamento, mas a uma união eterna e intrínseca, como se as duas naturezas, a humana e a divina, fossem parte da mesma essência. Jesus não evitava declarações ousadas sobre sua identidade. Em João 10:30, ele afirmou claramente: "Eu e o Pai somos um." Essa frase gerou reações intensas entre os líderes religiosos da época, que imediatamente o acusaram de blasfêmia, tentando apedrejá-lo. Afinal, ao dizer isso, Jesus se colocava em igualdade com Deus, algo incompreensível para os ouvintes da época.
Mas essa não foi uma afirmação isolada. Desde seus ensinamentos até seus milagres, cada ação de Jesus era um testemunho de sua natureza divina. A ressurreição de Lázaro, por exemplo, não apenas mostrou seu poder, mas revelou que ele detinha o controle sobre a vida e a morte, um atributo exclusivo de Deus. Os evangelhos também registram momentos em que a divindade de Jesus foi demonstrada de forma impressionante. Um desses episódios é a calmaria do mar tempestuoso. Em Mateus 8, 26, 27, os discípulos, aterrorizados pela força da tempestade, clamaram por socorro. Jesus, com apenas uma ordem, fez os ventos e as ondas cessarem. Acalme-se. O espanto dos discípulos foi imediato. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui vemos um eco da soberania divina descrita em Salmos 89, 9, onde Deus é exaltado como aquele que governa os mares. Jesus, em sua humanidade visível, revelou um poder que apenas Deus poderia exercer. Um dos momentos mais extraordinários da vida de Jesus foi a transfiguração, relatada em Mateus 17, 1, 9. Nessa ocasião, Jesus levou Pedro, Tiago e João a um monte alto, e sua aparência mudou diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Além disso, Moisés e Elias apareceram ao lado dele, conversando sobre os planos divinos. Essa cena foi um vislumbre de sua glória celestial, deixando claro para os discípulos que Jesus não era apenas humano, mas a manifestação física de Deus. A voz que ecoou dos céus foi clara: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado, a ele ouçam." Durante a última ceia, Jesus fez uma declaração profunda sobre sua identidade ao instituir o sacramento da ceia. Ele pegou o pão e o vinho, dizendo: "Isto é o meu corpo que é dado por vós, e este é o meu sangue da nova aliança." Essas palavras indicavam que ele não estava apenas compartilhando uma refeição simbólica, mas estava se oferecendo como o sacrifício divino que redimiria a humanidade. A aliança que ele anunciou era uma renovação do relacionamento entre Deus e o homem, algo que apenas alguém com autoridade divina poderia estabelecer. Mais tarde, ao ser questionado por Pilatos, Jesus afirmou: "Meu reino não é deste mundo." João 18:36, reforçando sua natureza transcendental. A cruz de Cristo é o ápice da demonstração de sua divindade, não apenas pelo ato de morrer, mas pelo significado espiritual desse momento. Em Mateus 27, 50, 54, lemos que, ao morrer, o véu do templo se rasgou em dois, a terra tremeu e rochas se partiram. O centurião romano que testemunhou esses eventos declarou: "Verdadeiramente, este era o Filho de Deus." Esse sacrifício não foi apenas a morte de um homem justo, mas o cumprimento de um plano eterno de redenção, onde Deus, em Cristo, reconciliou o mundo consigo mesmo, segundo Coríntios 5:19. A ressurreição, 3 dias depois, foi a confirmação divina de que Jesus era quem dizia ser, o Deus vivo, vencedor sobre a morte. A ressurreição de Jesus é o coração da fé cristã e a maior prova de sua divindade. Em Mateus 28, 5, 6, o anjo declara às mulheres no túmulo: "Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito." Esse momento não apenas confirmou que Jesus tinha poder sobre a morte, mas também validou tudo o que ele havia ensinado sobre si mesmo. A ressurreição não é apenas um evento histórico, mas uma demonstração de que Deus estava diretamente presente em Cristo, vencendo o maior inimigo da humanidade. Seus discípulos, antes medrosos e desiludidos, tornaram-se proclamadores destemidos, testemunhando que viram o Senhor ressuscitado. Após a ressurreição, Jesus permaneceu com seus discípulos por 40 dias, instruindo-os e reafirmando seu propósito.
No final desse período, em Atos 1, 9 e 11, ele foi elevado ao céu, enquanto seus seguidores observavam e uma nuvem o ocultou de suas vistas. A ascensão não foi apenas um ato simbólico, mas uma declaração de sua soberania divina. Os anjos presentes confirmaram: esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, virá do mesmo modo como o viste subir. Esse evento é um lembrete de que Jesus não é apenas Deus que esteve conosco, mas também Deus que reinará eternamente. Os apóstolos foram as primeiras testemunhas da divindade de Jesus e dedicaram suas vidas a proclamar essa verdade, mesmo enfrentando perseguições e martírios. Pedro, em sua pregação no dia de Pentecostes, declarou em Atos 2:36: Deus o fez Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Para Paulo, Jesus era o centro da revelação divina. Em Colossenses 1:15 e 17, ele descreve Jesus como a imagem do Deus invisível e aquele por quem todas as coisas foram criadas. Esses testemunhos mostram que os seguidores mais próximos de Jesus estavam convencidos de que ele não era apenas um líder espiritual, mas o próprio Deus encarnado. Mesmo os que duvidaram foram confrontados pela verdade da divindade de Jesus. O caso de Tomé, registrado em João 20, 24 e 29, é um exemplo poderoso. Inicialmente cético sobre a ressurreição, ele declarou que só acreditaria se visse e tocasse as marcas dos cravos. Quando Jesus apareceu a ele, convidando-o a tocar suas feridas, Tomé respondeu com a declaração mais profunda: meu Senhor e meu Deus. Essa confissão demonstra como a presença de Jesus transformou até mesmo os corações mais resistentes, revelando que sua natureza divina era inegável. A Bíblia não apenas afirma que Jesus é Deus, mas também promete que ele voltará. Em Apocalipse 22, 12 e 13, Jesus diz: eis que venho sem demora. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Essa declaração reafirma sua divindade eterna e a certeza de que ele ainda está conduzindo os eventos da história. A promessa de sua segunda vinda é um lembrete de que Jesus não é apenas uma figura do passado, mas o Deus vivo que voltará para restaurar toda a criação. O retorno de Cristo será a culminação do plano divino, onde toda a humanidade reconhecerá sua soberania. A Bíblia apresenta Jesus não apenas como parte da história humana, mas como alguém que existia antes de todas as coisas. Em João 1:3 lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Este trecho revela que Jesus não é uma criação, mas o próprio Criador, presente desde o início. Ele foi a força ativa por trás da criação do universo, destacando sua eterna divindade. Essa verdade nos leva a entender que Jesus não apenas veio ao mundo, mas o moldou desde a fundação. Uma das declarações mais impactantes de Jesus foi quando ele usou o título Eu Sou. Em João 8:58, ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Esta expressão ecoa as palavras que Deus usou para se identificar a Moisés na sarça ardente. Êxodo 3:14. Os líderes religiosos entenderam imediatamente o significado dessa afirmação e tentaram apedrejá-lo, pois consideraram-na uma blasfêmia. Aqui, Jesus não estava apenas reivindicando ser um profeta ou um mestre, mas claramente declarando sua identidade divina como o próprio Deus eterno. Outro momento que destaca a divindade de Jesus é sua autoridade para perdoar pecados. Em Lucas 5:20, 24, ao curar um paralítico, ele declara: os teus pecados estão perdoados. Os escribas imediatamente questionaram: quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus então demonstrou sua autoridade divina ao curar o homem,
provando que tinha o poder tanto de curar fisicamente quanto de restaurar espiritualmente. Este episódio não apenas impactou os presentes, mas revelou que Jesus carregava em si a prerrogativa divina de conceder perdão. A multiplicação dos pães e peixes é mais do que um milagre de provisão, é uma demonstração da soberania de Jesus sobre a criação. Em João 6, 11 e 14, ele alimentou mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Após o evento, muitos começaram a questionar: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo? Este ato é um reflexo do cuidado de Deus no deserto, quando o maná foi enviado do céu para sustentar o povo de Israel. Aqui, Jesus não apenas demonstra sua compaixão, mas revela sua conexão direta com o Pai, como o próprio Deus que cuida do seu povo. Em João 9, Jesus realiza um milagre que se torna um divisor de águas. Ele cura um homem cego desde o nascimento. Este feito não apenas desafia as expectativas médicas e espirituais da época, mas também levanta uma questão profunda sobre sua identidade. Quando interrogado, Jesus declara: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. A cura não é apenas física, mas também espiritual, pois o homem curado não apenas recupera a visão, mas reconhece Jesus como o Filho de Deus. Este episódio demonstra que Jesus possui poder divino para transformar vidas em todos os sentidos, reforçando que ele é mais do que um simples profeta. No início do ministério público de Jesus, seu batismo é um momento de declaração celestial. Conforme descrito em Mateus 3, 16, 17, após Jesus sair da água, o céu se abre, o Espírito Santo desce como uma pomba, e uma voz declara: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Este evento é mais do que uma cerimônia simbólica. É uma manifestação da Trindade e uma confirmação divina de quem Jesus realmente é. A partir desse momento, ele assume seu papel de redentor com autoridade e missão clara. No Evangelho de João 4, Jesus tem um encontro transformador com uma mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Ele revela detalhes íntimos de sua vida, algo impossível para qualquer ser humano comum saber. Ao oferecer-lhe água viva, Jesus está oferecendo a ela o dom da vida eterna. O impacto é tão grande que a mulher corre para sua aldeia proclamando: vinde ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Este encontro destaca a abrangência da missão de Jesus, alcançar todos, independentemente de sua posição social ou origem. Quando Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, ele cumpriu a antiga profecia de Zacarias 9:9. Eis que o teu rei vem a ti, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. A multidão o aclamava com ramos de palmeiras, clamando: Hosana ao filho de Davi. Este momento foi tanto uma celebração quanto um prenúncio do que estava por vir. Enquanto alguns reconheciam sua realeza, outros não compreendiam que ele era mais do que um rei humano. Ele era o rei eterno que traria salvação ao mundo. O milagre da ressurreição de Lázaro em João 11 é uma demonstração clara da divindade de Jesus. Quando ele proclama: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus não está apenas falando de um conceito teológico, mas mostrando seu poder sobre a própria morte. Ao chamar Lázaro para fora do túmulo, ele revela que possui autoridade divina para dar vida. Este milagre não apenas reforçou a fé dos presentes, mas também deixou claro que ele era mais do que um mestre. Ele era o próprio Deus encarnado. Um dos momentos que reafirmam a divindade de Jesus está em suas declarações sobre o sábado.
Em Marcos 2, 27 e 28, após ser questionado pelos fariseus por curar e permitir que seus discípulos colhessem grãos no sábado, Jesus declara: "O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado." Essa afirmação desafiou as tradições religiosas e deixou claro que ele tinha autoridade divina sobre leis estabelecidas. Ao curar e mostrar compaixão mesmo em dias considerados sagrados, Jesus demonstrava ser o Deus que transcende as regras humanas para cumprir seu propósito de amor e redenção. Em João 14:6, Jesus faz uma das afirmações mais conhecidas e desafiadoras sobre sua identidade: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim." Com essas palavras, ele não apenas se posiciona como um guia espiritual, mas como a única ponte entre Deus e a humanidade. Essa declaração é exclusiva e reflete sua divindade, pois apenas Deus poderia afirmar ser o caminho absoluto para a salvação. Para seus discípulos, foi um momento de revelação e esperança, mas também uma chamada à fé total. Enquanto estava pendurado na cruz, em meio à dor e humilhação, Jesus fez uma declaração surpreendente: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." Lucas 23:34. Este ato de perdão em meio ao sofrimento revela sua natureza divina, cheia de graça e compaixão. Apenas Deus poderia estender perdão de forma tão ampla e incondicional. Esse momento foi testemunhado por soldados e espectadores, muitos dos quais começaram a perceber que ele não era apenas um homem sofrendo, mas o Deus que se sacrificava para trazer salvação ao mundo. Mesmo na crucificação, Jesus demonstrou sua autoridade divina ao prometer salvação a um dos ladrões que estava ao seu lado. Em Lucas 23:43, ele diz: "Hoje você estará comigo no paraíso." Essa frase mostra que Jesus tinha o poder de determinar destinos eternos, algo reservado exclusivamente a Deus. O ladrão, ao reconhecer Jesus como o Rei Divino, recebeu a garantia da vida eterna. Este momento é uma lembrança poderosa de que a salvação não depende de obras, mas da fé em Cristo como Senhor e Deus. No momento em que Jesus expirou na cruz, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, conforme descrito em Mateus 27:51. Este véu separava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, onde somente o sumo sacerdote podia entrar, do restante do templo. O rasgar do véu simboliza que, por meio de Jesus, Deus estava abrindo o caminho para todos se aproximarem diretamente dele. Apenas o sacrifício divino de Jesus poderia realizar tal feito, eliminando a separação entre Deus e a humanidade. Após a ressurreição, Jesus aparece a 2 discípulos que caminhavam para Emaús, conforme relatado em Lucas 24:13-35. Durante a conversa, eles não o reconhecem, mas ele começa a explicar como as Escrituras apontavam para ele como o Messias. Quando Jesus parte o pão, seus olhos finalmente se abrem e eles percebem que estavam na presença do Senhor ressuscitado. Este encontro não foi apenas um milagre de revelação, mas uma reafirmação de que Jesus é o centro do plano divino de salvação. Antes de ascender ao céu, Jesus entrega aos seus discípulos a missão de levar o Evangelho a todas as nações. Em Mateus 28:18-20, ele declara: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações." Essa afirmação de autoridade universal reflete sua natureza divina. Como Deus encarnado, ele não apenas deu a missão, mas garantiu que estaria com eles até o fim dos tempos. Essa promessa continua a ecoar em cada geração que segue sua mensagem.
No livro de Atos, capítulo 7, o martírio de Estevão é um testemunho impactante da divindade de Jesus. Enquanto era apedrejado, Estevão olha para o céu e exclama: "Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus." Estevão não apenas reafirma sua fé em Jesus como o Messias, mas também o vê em sua glória celestial, confirmando que ele é o Deus vivo. Essa visão fortaleceu a igreja nascente e continua a inspirar os fiéis até hoje. Em Apocalipse 21, 6, 7, Jesus faz uma promessa poderosa: "Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de graça da fonte da água da vida." Esta declaração encapsula a divindade eterna de Jesus, mostrando que ele está no controle absoluto do início ao fim da criação. Aqueles que o seguirem terão a promessa de uma eternidade com Deus. Essa visão de um novo céu e uma nova terra reafirma que Jesus não é apenas o Salvador, mas o próprio Deus que faz novas todas as coisas. A jornada pela vida e obra de Jesus nos leva a uma conclusão inevitável: Ele é Deus. Desde suas palavras ousadas até os atos milagrosos, tudo aponta para sua natureza divina. Como afirmou Tomé: "Meu Senhor e meu Deus." João 20, 28. O mistério da Trindade e da encarnação pode desafiar nossa compreensão, mas a Bíblia deixa claro que Jesus não é apenas um mestre ou profeta. Ele é o próprio Deus, que veio para salvar a humanidade e oferecer uma relação eterna com Ele.